Cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando sequência na leitura, livro de Deuteronômio, capítulos 18, 19, 20 e 21. O subtítulo da minha Bíblia é A Herança e os Direitos dos Sacerdotes e dos Levitas. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão aos sacerdotes a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as suas tribos para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. E quando vier um levita de alguma das tuas portas de todo o Israel, onde habitar, e vier todo o desejo da tua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e a servir o nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. As abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, ou seja, adivinho ou agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás. A palavra perfeito aqui é maduro, adulto, completo. Como o Senhor teu Deus, porque essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Aqui fica bem claro, né? O texto fica bem claro aqui que o Senhor ele refuta, ele abomina, ele repreende qualquer tipo de quiromancia, cartomancia, necromancia, todo tipo de adivinho, horóscopo, leitura de mão, adivinho, agoureiro, feitiçaria, tudo isso aqui é abominável aos olhos do Senhor. Lembrando que mesmo que ele diz aqui que é no Primeiro Testamento ou no Antigo Testamento, isso permanece, porque os 10 mandamentos ele diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E lá no capítulo 22 do versículo do livro de Mateus, Jesus ele diz que o grande mandamento da lei é o que? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele cita que dos 2 mandamentos dependem toda a lei, os salmos e os profetas. Então, todo e qualquer tipo de busca pelo espiritual fora do contexto eterno de Deus é abominável. E ele cita aqui especificadamente. Então é muito importante isso. De repente você tem esse hábito aí de ir lá no seu jornalzinho ou na sua revistinha e consultar o horóscopo acerca do seu signo, que de uma data de nascimento que vai definir o seu futuro. Toma cuidado, isso é abominação aos olhos de Deus. E se de repente ainda você acha que não, então vamos lá, Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8, o texto vai dizer assim, ó: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui no Novo Testamento, no último livro, o Apocalipse, Deus ali resume todo tipo de feitiçaria, todo tipo de obra que você busque, o destino deles, a sentença deles será não apenas o inferno, mas o lago de fogo e enxofre, ok? Uma promessa de um grande profeta. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e dos teus irmãos, como eu,
e a ele o ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais vereis esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Bem, falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta, no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falarás tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar no meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou falar em nome de outros deuses com letra minúscula, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: Como conheceremos ou como saberemos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor com letra maiúscula e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhais temor nele. Perceba que no nosso cenário atual, as profetadas, as zombarias, os escárnios, acaba dando em nada, entre aspas, né? No tempo aqui do Antigo Testamento, ou no tempo da lei, se o profeta profetizasse no nome do Senhor, tipo assim diz o Senhor manda eu te dizer, eis que te digo e tal, aquela coisa toda, e não se cumprisse, ele pagaria com a vida. Então você vê que o negócio sempre foi sério. No que tange, no que toca, no desrespeito às coisas espirituais, às coisas de Deus. Então as pessoas que andam escarnecendo, que andam brincando, que andam zombando, lá no livro de Gálatas é bem clara a palavra, no capítulo 6. Meus irmãos, não erreis, de Deus não se zomba. Em outras versões diz assim: meus irmãos, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. E é o que as pessoas têm feito. Então, é muito importante. Aqui sim, a Bíblia nos dá a autoridade para nós sermos juízes, para nós julgarmos a profecia, se ela vem da parte de Deus, se ela vem de uma parte satânica, diabólica ou demoníaca, ou se ela vem da parte da carne, de uma euforia, né, que o nosso corpo libera substâncias como ocitocina, dopamina, chamadas de substâncias do prazer, naquela euforia, naquele momento, naquele afã. Eu não estou dizendo que não existe a profecia genuína, existe. Existe o dom, existe o ministério profético, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daquele que vem muitas vezes da carne, de uma euforia, de uma visitação que até aquela pessoa está recebendo para si, aquela visitação, aquela sensação, aquela presença, mas é para ela. E aí às vezes a pessoa não consegue controlar, se empolga e ela quer que outras pessoas sintam aquilo também e olha para uma pessoa e acaba liberando. Mas será que é de Deus? Então é onde a Bíblia nos dá essa autoridade para nós julgarmos se é a profecia, porque nem todos os espíritos são de Deus. Entende? Então é muito importante esses ensinamentos para entrar para a nossa vida, e aqui fica o meu ensinamento: não saia selando com amém tudo que você ouvir, quer seja de bênção, quer seja de maldição, quer seja de correção, sem dizer também que na realidade as profecias hoje em dia é só de bênção, né? A maioria das profecias que a gente ouve aí é só vitória, viagem, casa, conquista, vai fazer, vai chegar, vai alcançar, vai romper. Ninguém profetiza igual Isaías profetizou por rei: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverá. Ninguém profetiza que nem Natan profetizou para Davi: ora, esse homem é você. Né? Então quer dizer, a profecia de hoje em dia, então aí que você tem que redobrar atenção mesmo, porque tudo aquilo que eu quero, e se tem alguém melhor para nos examinarmos a nós mesmos, esse alguém somos nós mesmos. Por isso que no texto de Santa Ceia Paulo fala: examine-se pois o homem gênero humano, homem e mulher, a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Então se tem alguém que pode fazer essa examinação, é você. A pessoa está falando um exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Está dizendo que eu vou vencer, está dizendo que eu vou conquistar, está dizendo que eu vou romper, só liberando um monte de palavra. Só que aí de repente eu olho para dentro de mim e a minha vida não está em conformidade, não com o que eu quero, mas com o que a palavra pede, com o que a palavra exige, com o padrão. Não estou cultuando, não estou dizimando, não estou ofertando, não estou conversando com meu irmão, estou brigado com A, com B ou com C. Quer dizer, peraí, alguma coisa está errada. Será que realmente essa profecia ela vem de Deus, do homem? Porque tem três fontes: ou ela é divina, ou ela é diabólica, ou ela é carnal. E é isso que Deus está falando aqui. E aí eles se perguntaram, né? E se disser no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Então como é que eu vou saber? É simples. No versículo 22 do capítulo 18 de Deuteronômio: quando tal profeta falar em meu nome, em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir e não suceder assim,
essa palavra o Senhor não falou. Com soberba falou o profeta, não tenhais temor nele. É simples assim. Capítulo 19. A quem pertencem os privilégios das cidades de refúgio? Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra dará o Senhor teu Deus, e te possuíres, e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus, para a possuíres. Preparar-te-á caminho, os teus termos na tua terra, que fará possuir o Senhor teu Deus. Partirás em 3, isto é, será para que todo homicida se acolha ali. Esse é o caso no tocante ao homicida que se acolher ali para que viva, aquele que por erro ferir o seu próximo, a quem não aborrecia antes, como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar uma lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, e o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer. Tal se acolherá e uma dessas cidades viverá. Ou seja, lembra, já falei sobre isso, mas estou relembrando. Um tipo de morte involuntária, sem intenção, sem maldade, para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se esquentar o seu coração e o alcance por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não aborrecia antes, porquanto te dou ordem dizendo, 3 cidades separarás, e o Senhor teu Deus te dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te dar toda a terra que diz que te daria aos teus pais, quando guardares todos esses mandamentos que hoje vos ordeno para fazê-lo, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias. Então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que aborrece ao seu próximo e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e fere na vida, de modo que morra, se acolhe em alguma dessas cidades. Então os anciãos das suas cidades mandarão dali e o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. E o teu olho não pouparás, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Acerca dos limites das testemunhas. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra, que te dá o Senhor teu Deus, para possuíres. Uma só testemunha contra ninguém se levantará, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que pecasse pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o negócio. Quando se levantar uma testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca da transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote e dos juízos que houver naqueles dias, e os juízes bem inquirirão, e eis que sendo testemunha falsa, que testificou falsidade contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal no meio de ti. O teu olho não pouparás a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Aquela lei de Italião, né? Olho por olho, mão por mão, pé por pé, vida por vida, ferida por ferida. Quando viesse a falsa testemunha, que ela, por exemplo, poderia custar a vida, ou poderia custar queimadura, ou poderia custar um braço, uma perna, enfim, que era o dano era de igual modo, era para suceder exatamente da mesma forma contra aquela falsa testemunha, para servir como exemplo para os demais. E para que todo aquele que viesse a pensar em testemunhar falsamente contra alguém, pensasse muito bem, porque se aquilo fosse comprovado que aquele testemunho era falso, o que iria acontecer àquela pessoa sobre a falsa testemunho iria acontecer. Capítulo 20. As leis da guerra. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires os cavalos e carros e o povo maior em número do que eu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então
os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou uma casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra a peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se a sua mulher, a sua casa, para que porventura não morra a peleja e algum outro homem a receba. Então perceba aqui que nunca, em nenhum momento da Bíblia Sagrada foi isento ou foi dito que seria só vitória, que seria só bênção, que seria só conquista, que seria só êxito, que seria só lauréis, que seria só coroa, só troféus, não. Esses homens aqui, antes de ir para a guerra, você vê nessas condições, o sacerdote, o homem de Deus, ia perguntar. E se alguém se encontrasse alguma desses pré-requisitos, que ele voltasse, que ele vivenciasse aquele momento, ou na sua vinha, ou na sua casa, ou com a sua noiva, depois futura esposa, para depois ele ir à guerra. Por quê? Porque fatalmente, quando você vai na guerra, como diz aquele ditado popular, quem está na chuva, ou quem entra na chuva, é para se molhar. Se ele fosse para uma peleja, ele estaria sujeito a ser ferido e a ferir. Ele estaria sujeito a matar, mas também a morrer. Então o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, o que Deus está querendo falar para dizer para você, minha irmã, que não é só bênção, não é só vitória. Tem lutas, tem lágrimas, tem aflições, tem provações, tem frustrações, tem decepções ao longo da nossa caminhada. É isso que a Bíblia fala, sempre falou e sempre vai dizer. E continuaram os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso, de coração tímido, ou seja, covarde? Vá e torne para a sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta com o seu coração. E será que todos os oficiais acabarem de falar ao povo? Então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te achegares a alguma cidade e combatê-la e apregoalhares a paz, será que se te responder em paz e te abrir todo o povo e se achar nela, será tributado diante de ti e te servirá. Ou seja, antes de você ir para a guerra, falando, nós estamos aqui para possuir essa terra, mas antes disso, nós queremos saber se vocês se rendem por bem, sem espada, sem flecha, sem lança, sem arco, sem batalha. Então, se eles aceitarem, eles vão servir você e vão pagar tributo a você e vão te servir, beleza. Mas, porém, se eles não fizer paz contigo, mas antes se fizer guerra, então sitiará é cercar a cidade. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passará o fio da espada, salvo, olha agora aqui, ó, olha para você como Deus é justo, ó. Tá vendo? Você só se apega naquele negativo que eu falei para você, olha agora, salvo as mulheres, as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomará para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que teu Deus te deu, o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem longe de ti, que não forem as cidades dessas nações. Porém, das cidades, dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida. Antes destruirá totalmente. Aí ele cita quem é o povo, vai morrer todo mundo: homem, mulher, criança, jovem, adulto, adolescente, animal, tudo. Heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não os ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram os seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus, quando sitiares uma cidade por muitos dias pelejando contra ela, para a tomar, e não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não cortarás, pois o arvoredo do campo e o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes, que são árvores que não comer, destruirás, cortá-la-ás, contra a cidade guerrear contra ti, e edificarás baluartes, até que esteja derribado. Ou seja, árvores frutíferas não era para cortar, não era para queimar, mas árvores infrutíferas
cortar, queimar e fazer tranqueira na frente, eles sitiar a cidade para eles poderem possuir. Expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. Quando na terra que te dera o Senhor teu Deus, para possuí-la, se achar algum morto caído no campo, sem que saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos, os teus juízes, e medirão o espaço até as cidades que estiverem em redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada, que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com jugo. E os anciãos daquelas cidades trarão a bezerra num vale áspero, e nunca foi lavrado, sem semeado ali, naquele vale, degolarão a bezerra. Então se chegarão os sacerdotes, os filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda a demanda de toda ferida. E todos os anciãos da mesma cidade, mais chegados do morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra e degolarão no vale. Protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram esse sangue, e os nossos olhos não viram. Sê propício ao teu povo Israel, e que tu, ó Senhor, resgataste-nos, e não nos ponha sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e aquele sangue será expiado. Assim tirarás o sangue inocente no meio de ti, pois farás com o que é reto aos olhos do Senhor. Acerca da mulher prisioneira. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus te entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu, entre os presos, vires uma mulher que for formosa à vista, e a cobiçares e a quiseres tomar por mulher, então trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará suas unhas, e desperá os seus vestidos do cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará o teu pai e a tua mãe um mês inteiro. E depois entrarás a ela, e tu serás o teu marido, e ela será tua mulher. E será que se não te contentares dela, e deixarás a sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. O direito do primogênito. Quando um homem tiver duas mulheres, e uma a que ama e outra a quem aborrece, e amada e aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que o dia em que fizer herdar os seus filhos o que tiver, não poderá dar primogenitura ao filho da amada, adiante dos filhos da aborrecida, que é o primogênito, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele que é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Então entenda aqui o que é a primogenitura. Vamos usar um exemplo clássico e bem conhecido. Esaú e Jacó. Jacó não enganou Esaú. Jacó comprou o direito da primogenitura, como já falei aqui. Esaú vem do campo, estava com fome, viu um guisado que estava sendo preparado por Jacó, sentiu o cheiro, aguçou as lombrigas e falou para ele que eu tenho fome. E aí Jacó, astuto, falou: então me vende o seu direito da primogenitura. O que era o direito da primogenitura? Receber porção dobrada. Além de receber a bênção do pai, porção dobrada de tudo quanto ele tinha. Os outros filhos ele receberia, mas uma porção menor. E aí o que Esaú fez? Esaú desprezou esse direito da primogenitura e vendeu por um prato de guisado, de lentilha, para Jacó. Entende? Então a primogenitura é isso. Depois a Bíblia fala que com lágrimas ele tentou reaver. Mas aí Isaac, seu pai, já havia abençoado Jacó, não tinha como voltar atrás. Então a primogenitura era direito do filho mais velho, uma porção dobrada. Amém? Acerca dos filhos desobedientes. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, contumaz é aquele pecado costumeiro, sempre ali falhando, desobediente, fala, desobedece, ensina, desobedece, fala para fazer assim, faz assado, fala para fazer assado, faz assim, que é ali obstinado mesmo ali na desobediência, que não obedecer à voz do seu pai, à voz da sua mãe, e castigando não lhe der ouvidos, então o seu pai e a sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos das cidades: esse é o nosso filho rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, e é um comilão beberrão.
Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Tá vendo como o negócio era sério? Os cadáveres serão tirados do patíbulo. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, hás de morrer e o pendurares em um madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus dá em herança. Será que você consegue fazer uma lembrança de alguém aqui? Pendurado num madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito. Jesus se fez maldição. Jesus tomou o anátema sobre si e morreu por amor a mim e a você. Que palavra gloriosa, que palavra objetiva, instrutiva, e que o Espírito Santo de Deus continue despertando você, para que você continue firme, não somente lendo, mas além de ler, examinar, além de examinar, meditar, e além de examinar, estudar e meditar, praticar. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, um beleno de verdade, que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Paz do Senhor.